Seja muito bem-vindo à aula de História do professor Dalton. E aí, vamos aprender juntos? Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aqui uma aula de História, eu, professor Dalton. Pessoal, lembre-se daqueles 2 recados básicos de toda a aula. Procure um local confortável para você estar, para você estudar. Pegue o seu caderno, você vai fazer anotações desta aula. Não é para fazer anotações do texto. Anote a semana, o dia, coloque seu nome, coloque sua turma, todas as informações que eu já passei para vocês no tutorial e faça as anotações das minhas explicações. Como nós já falamos lá do homem pré-histórico, já falamos das primeiras formas, de aldeias que se deram, falamos lá do período pré-histórico, do paleolítico, do neolítico, falamos da idade dos metais. Agora a gente vai falar das primeiras civilizações que vão existir na humanidade. As primeiras civilizações vão existir num lugar chamado Mesopotâmia, por isso que a gente fala que ele é o berço da civilização. E a gente vai entender que civilização ela é composta de várias informações, de vários detalhes. A Mesopotâmia é uma região aqui do chamado Oriente Próximo. Ela vai receber esse nome por estar cercada por 2 rios. Mesopotâmia significa terra entre rios. Eu tenho de um lado o rio Tigre e do outro o rio Eufrates. Professor, precisa anotar isso? Precisa. Mesopotâmia significa terra entre rios. Rio Tigre e rio Eufrates. Por que eu tenho que saber quais são os rios? Pessoal, toda essa região aqui, que está marcada, ela vai ser o local onde vão surgir as primeiras civilizações. E os rios vão ser extremamente importantes para que haja vida nessa região. O homem precisa de água para plantar, o homem precisa de água para beber, para fazer seus alimentos, o homem precisa de água para que ele tenha vida. Então a gente vai ver que essa região, chamada aqui de Crescente Fértil, vai ser onde vão surgir as primeiras civilizações. Vamos lá. Mesopotâmia, terra entre rios, região entre rios. Como eu falei para vocês, ela vai ter esse nome aqui porque ela tem 2 rios que vão circundar a região, chamado de Rio Tigre e Rio Eufrates. A Alta Mesopotâmia está ao norte, aqui caracterizada por essa região de montanhas e com pouca fertilidade do solo, e a Baixa Mesopotâmia, essa área mais ao sul, que é uma área mais fértil, com solo melhor. Qual que é a importância de ter rios nessa região? Os rios vão ser importantes por trazer vários nutrientes na água para o solo, e vai ser nesse solo próximo aos rios que vão ser feitos os plantios. A gente vai perceber que os primeiros povos eles não tinham técnicas agrícolas tão avançadas e por isso eles dependiam muito da natureza. O homem vai entender muito como funciona a natureza para se aproveitar dos recursos da natureza. Quando são as cheias dos rios, quando são os períodos de seca, quando plantar, quando colher. O homem vai aprender isso observando a natureza. Aqui a gente tem uma foto, dessa região onde nós teríamos aí a Mesopotâmia. Aqui ele fala que ambos nascem próximos às montanhas congeladas da Armênia, tanto o Tigre quanto o Eufrates. No período de degelo das montanhas, esses rios transbordam e fertilizam as margens com grande quantidade de matéria orgânica. Essas regiões aqui, quando o rio enche, elas ficam cobertas. Quando o rio dá aquela baixada na água, eles plantam nessas regiões que estão cheias de nutrientes, que estão com um solo bem rico. Quando vem o período da seca, que o rio não chega a secar totalmente, mas a água baixa ainda mais, vai ser o período de colheita. Por que o período de colheita? Após o período de seca, nós temos um outro período de cheia, onde eles não vão conseguir plantar. Por isso, eles precisam ter o alimento armazenado, o alimento para passar por esse período. Então eles vão entender que esses ciclos, eles existem todos os anos e que eles podem prever quando colher e quando plantar, porque a natureza acaba repetindo todo esse fenômeno. Não é ciência 100% exata, mas funciona. Aqui a gente já tem, durante as vazantes os rios recuam e as margens estão férteis e são utilizados para a prática agrícola. Quando o rio começa a baixar, essa região vai ser plantada. Para controlar grandes inundações e possibilitar a agricultura em áreas distantes das margens dos rios Tigre e Eufrates, os povos que ali viviam construíram diques, reservatórios e canais de irrigação, muitos deles utilizados até hoje.
Obviamente, o homem vai precisar aprender a controlar a natureza. Aí você fala, professor, controlar a natureza? Eles são X-Men? Não. X-Men é errado. X-Men já é plural. Não, eles não têm superpoderes. O que eles vão fazer? Barragens. Uma coisa bem simples. Hoje você tem inúmeras barragens espalhadas pelo nosso país que controlam o fluxo da água. Dessa maneira, impedir que certas regiões ficassem alagadas. E eles poderiam plantar ali, ter uma reserva de água. Então, assim, o homem vai aprender a usar esses recursos para controlar a natureza e se favorecer dessa natureza. Aqui a gente tem um mapa mostrando aonde fica essa região da Mesopotâmia. Perdão. Essa região da Mesopotâmia aqui no globo terrestre. Pega um pedacinho da África aqui, uma boa parte da Ásia. Eles chamam essa região de crescente fértil, porque vai ser aqui que vão surgir os primeiros povos, vai ser aqui que vai ser formadas as primeiras civilizações, daqui para o mundo vai se desenvolver. Hoje nessa região nós temos o Iraque, o Irã, a Síria, a Turquia e o Kuwait, são os países que fazem parte do que era a Mesopotâmia, hoje, dividida toda essa região entre vários outros países. E aqui a gente traz as informações importantes aí de fato. Por que a Mesopotâmia, essa região, ela vai ser tão importante? Como a gente falou, a vida surge lá no continente africano, mas o homem foi se espalhando pelo mundo. Nessa região o homem se fixou e formou inúmeros povos que tiveram características diferentes, que desenvolveram religiões, que desenvolveram escrita, a questão dos números, até conhecimentos de planetas, de estrelas e tudo mais. A gente vai ver que esses povos vão ser responsáveis por isso. Ele diz aqui que foi ocupada por diferentes grupos humanos desde o Paleolítico. Como eu falei para vocês, o homem estava se espalhando pelo mundo. E durante o Neolítico, por volta de 7.000 a.C., o aprimoramento das técnicas agrícolas, aí vem a questão da revolução agrícola, do desenvolvimento dos metais e outras coisas, possibilitou que eles se fixassem na região. Quais povos vão se fixar nessa região? Nós vamos ter sumérios, acádios, amoritas ou babilônicos, a gente vai falar mais como babilônicos, os assírios e os caldeus. Aqui eu vou acrescentar ainda na lista porque vai estar em outras aulas. Os hebreus e os fenícios, perdão, tem mais um. Hebreus, fenícios e persas. Quiser anotar aí quais são os povos da Mesopotâmia? A lista é grande. Sumérios, acádios, babilônicos, assírios, caldeus, hebreus, fenícios e persas. Aqui eu citei 8 povos diferentes. Anota no seu caderno que eu quero ver isso no seu caderno. O que esses povos trouxeram de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento social? Aí aqui tem uma lista, ó. Primeiro veículo de rodas, a gente já tem aqui um sistema de carroça. Primeiras cidades, sim, as primeiras cidades vão surgir na Mesopotâmia. Primeira forma de escrita cuneiforme, a gente vai falar sobre ela. Primeiras leis escritas, a gente vai ter o Código de Hammurabi, também vamos falar sobre ele. Estudos ligados à matemática e à astronomia. Olha o tanto de conhecimento que esses povos vão trazer para a gente. Aqui a gente tem uma pequena linha do tempo mostrando, desde os primeiros povos nessa região, aqui ele falando um pouco dos sumérios, passando aqui pelos acádios, o Império Babilônico, isso aqui é o Código de Hammurabi, bem grande, com um monte de leis escritas. Os assírios, aqui a gente já tem o finalzinho já desse período mesopotâmico com os persas. Cada um desses períodos aqui a gente vai estar falando sobre eles, vai estar discutindo sobre eles. Espero que você tenha anotado. Próxima aula eu vou continuar falando sobre a Mesopotâmia, vou dar uma outra parte das informações antes de pontuar propriamente dito cada um desses povos que eu citei no slide anterior. Espero que você tenha gostado e até a próxima aula.